Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Estavas distraído, Maria José Leitão. Hoje, sejam bem-vindos ao episódio 2. Antes de mais, hoje vamos falar sobre um tópico que eu sei que muitas pessoas, mesmo que não estejam a pensar nisso neste momento, que já alguma vez pensaram. Como seria começar tudo do zero? Uma decisão nova de vida, uma escolha completamente diferente daquilo que eu tenho hoje. Como seria? Seria possível? E aliás, tu já tinhas falado em relação, por exemplo, a partir dos 50, porque muita gente fala que a partir dos 50 já não há nada a fazer, já é muito tarde. Ou dos 60, e etc. já não há nada a fazer. E eu tenho passado por muitos casos semelhantes a este, ou seja, de recomeços ou começos do zero ao longo dos anos com os meus clientes. Muitos. Inclusive, neste momento estou com 2 pessoas a passar precisamente por uma fase dessas, em que aparentemente é começar do zero. E, portanto, é sobre isso que vamos falar. De uma maneira ou de outra, acho que há sempre uma parte da nossa vida que nós queremos de alguma forma reciclar ou renovar. Portanto, este episódio aplica-se a todas as pessoas, quanto mais não seja por uma questão de conhecimento e partilha de sabedoria, porque há uma coisa que eu vou começar por dizer já no início do episódio, que eu acho que vai expandir tremendamente a mente de todas as pessoas que estão a ouvir e se calhar até tu, esta perspectiva. Foi um insight que eu tive há bocadinho antes de começarmos a gravar. Antes de iniciarmos, quero relembrar que no próximo dia 28 de setembro que estarei com a palestra Como Realizar o Impossível no Observatório do Sobreiro e da Cortiça em Coruche. Venham juntar-se a nós neste dia muito especial onde vamos ter a palestra, vamos ter também sessão de autógrafos e para todos os participantes VIP também uma sessão de mastermind privada de 2 horas. luisalvesoficial.com, na homepage vocês têm lá o link para terem acesso a todas as informações sobre a palestra e poderem garantir a vossa vaga. Tragam os vossos amigos, tragam os vossos familiares. Muita gente, inclusive, disse que ia levar filhos, já para condicionar mentalmente os adolescentes e jovens. Neste princípio, eu acho que vocês vão ficar extremamente surpresos com tudo aquilo que eu irei partilhar. Conteúdo inédito, ok? Depois quero relembrar também que todas as pessoas que são, portanto, que são ouvintes recorrentes do podcast, que vocês, em qualquer um dos meus programas, luisalvesoficial.com/cursos, vocês têm acesso ilimitado durante 12 meses com 20% de desconto, utilizando o código de cupom SANTOS20, tudo junto, no checkout. Portanto, luisalvesoficial.com/cursos, qualquer curso à vossa disposição com 20% de desconto, com o código de cupom SANTOS20 no checkout. Vamos lá, começar do zero. E se eu te disser que não existe começar do zero? O que é que tu me responderias? Dir-te-ia, prova, mostra-me, fala. Quero ouvir a tua teoria. Sabes o que é que eu digo que nunca nós começamos do zero? Não sei. Explica-me. Porque nós fazemos parte desse começo. E tu dizes-me assim, parece que ainda fiquei a entender menos. Vou-te dar aqui uma perspectiva para ver se tu concordas comigo. E se vocês também desse lado concordam comigo. Imagina, por exemplo, na altura em que nós mudamos para o Brasil. No fundo, enquanto experiência de vida, foi começar do zero. Um novo país, uma nova cultura. Tudo do zero. Não foi nada do zero. Vou-te dar outro exemplo, para ver se reforça, para ver se tu chegas lá. Quando eu mudei de carreira. Também não foi do zero. Aparentemente foi começar do zero numa nova carreira, certo? Mas não. Quando te conheci, tu vinhas de um relacionamento, eu vinha de um relacionamento, supostamente na área conjugal nós começamos do zero, outra vez, porque é uma nova experiência com uma nova pessoa, certo? Qual é o denominador comum em todas as experiências? Eu vou-te falar isto na minha perspectiva para tu me dizeres que se calhar é mais fácil se não for dirigido a ti. Em todas as mudanças, em todos os começos, teoricamente, do zero que eu tive já ao teu lado, qual foi o único denominador comum em todos esses momentos? A única coisa que era sempre igual. O tu, o seres tu. Exatamente. Desde que eu nasci, e tu desde que nasceste, e vocês desde que nasceram, tu vamos imaginar, quando tiveste 1 ano de idade, tu já não eras exatamente a mesma criança que eras quando nasceste. Tu foste adaptando ao meio ambiente, foste aprendendo coisas, muitas vezes já, portanto, nem sequer gatinhavas e depois já aprendeste a andar, tudo isso.
Então, quando nós dizemos começar do zero, nós estamos a esquecer do denominador comum, que somos nós mesmos. E nós, em todos os momentos, nós vivemos experiências, aprendemos com as experiências. Então, se eu te disser assim, quando eu te conheci foi começar do zero na área conjugal. Não, porque eu já tinha tido relacionamentos anteriores e tu também. Então, eu já não comecei do zero. Eu já sabia aquilo que eu não queria, aquilo que eu queria, como é que funcionava uma dinâmica de casal, aquilo que eu tinha que ter em atenção, tudo O isso. nosso relacionamento, sim, foi começar do zero. Profissionalmente. O Luís de hoje, que iniciou uma carreira em 2014, a grande maioria de todas as histórias que ele utiliza Sim, para são passar as do conteúdo... passado Exatamente. dele. Portanto, há aqui este insight, esta ideia que eu acho que faz todo o sentido para remover muita da resistência que nós temos quando queremos dar um passo rumo a algo desconhecido. Nós nunca estamos a começar completamente do zero. Porque temos toda a bagagem Ok. que nós carregamos do passado. Ok, concordo contigo, visto por esse prisma, concordo contigo. Agora, eu para mim continuo a dizer que o nosso relacionamento de nós os dois, com as nossas maneiras de ser e de pensar, começou do zero. Porque nós não nos conhecíamos, não é? O relacionamento começou do zero. Sim, Mas- o relacionamento. mas A tua profissão também começou do zero, porque veio, tudo bem, que veio com um conjunto de conhecimentos que tinhas anteriores e que foste adquirindo durante a tua vida e durante os teus 30 anos, 34. 34 anos, mas mesmo assim, Zé, foi entrar numa área nova, mas não é começar do zero porque eu já entrei com recursos, com conhecimento, com sabedoria. ok, então o que é entrar do zero? Começar... Dá lá um exemplo de uma pessoa de 34 anos entrar de zero aonde e em quê? Não há começar do zero. Desde o momento em que tu nasces, desde que seja no dia 2 de vida, já não é começar do zero Ok. nada. E, aliás, posso-te dizer que se calhar até há poucas horas atrás eu pensava que era começar do zero. E até o que é que te fez mudar? É? Um trabalho com um cliente em que eu, conversando com ele e tentando fazer-lhe mostrar que na verdade ele não está a começar do zero, ao mudar do país, ao mudar de área, ao mudar de condições, ele não está a começar do zero, porque vem com uma bagagem gigantesca para trás, ainda que não seja especificamente no país para onde ele quer morar, na área onde ele vai trabalhar. Estás a perceber? Portanto, a pessoa que ele pode tecnicamente ir executar outra função, mas a pessoa que ele é uma pessoa que já vem com muita coisa. Tá. E é precisamente isso que nos diferencia uns dos outros, Zé. Ok. Tu podes ter duas pessoas que são formadas na faculdade, com as mesmas notas, com as mesmas médias, e os dois são contratados na mesma empresa, um consegue crescer e outro não consegue crescer. Um alavanca-se daquilo que é a sabedoria que teve dos trabalhos a servir à mesa, num restaurante. Estás a perceber? Portanto, ele consegue alavancar-se nisso. O outro não. O outro faz uma repetição técnica daquilo que aprendeu na universidade, por exemplo. Portanto, e é isso que diferencia estas pessoas. Quando eu hoje, e se calhar acho que esta percepção surgiu precisamente porque eu conto tantas histórias para ilustrar aquilo que eu quero que as pessoas aprendam. Então eu começo a pensar assim, de facto, se eu tivesse tirado todos esses cursos que eu tenho aqui, os diplomas à minha frente, eu teria tirado estes cursos. Tecnicamente, eu poderia ser muito bom na execução das ferramentas ou na aplicação das ferramentas e tudo isso. Mas é a minha história, é o meu passado que me permite não começar do zero aqui. Porque se eu conseguir pegar no conteúdo técnico ou no conteúdo teórico disto e aplicá-lo à minha vida e às minhas experiências e conseguir ilustrar de uma forma prática a execução daquilo que aprendi, então no fundo eu estou a começar já com uma mais-valia muito grande, que é a minha bagagem, a minha experiência. Na tua relação anterior, antes de me conheceres, havia muita coisa que funcionou, havia muita coisa que não funcionou, certo? Muito provavelmente, ainda que seja de forma inconsciente, quando nós nos começamos a relacionar e começamos a viver juntos, depois eventualmente casamos, tu já sabias, à partida, que certas coisas funcionavam num relacionamento ou não. Sim, concordo. Poderias eventualmente Concordo. testar algumas, porque eu sou uma pessoa diferente do teu ex-marido, Sim, assim sim. como tu és também uma pessoa diferente da minha ex-namorada, portanto, percebes onde é que eu quero chegar? Eu entendo perfeitamente onde O que tu queres, eu vou suspeitar que aquilo que tu dizes é, ou a tua perspectiva, e se calhar o que a maior parte das pessoas pensa. Luís, eu quero começar uma empresa nova, mas eu não tenho dinheiro, por exemplo, eu não tenho recursos.
não conheço ninguém na área, eu estou numa cidade em que não conheço ninguém. Não é só isso. Não é só essa parte. E então? Por exemplo, mudar de profissão sem conhecer a segunda. Ir-se formar, ou ir-se especializar, ou ir pesquisar, ou ir dizer assim: puxa, eu não quero mais ser professor. Ok. Não quero. Sim. Quero abrir um restaurante. Eu faço Ou um café, uma pastelaria, uma pergunta. padaria. Eu não tenho experiência nenhuma, nunca trabalhei em cafés. Ok. Então não vou começar do zero. Não. Porque a experiência que tu Vai ser tiveste... bonita esta... Porque a experiência que tu adquiriste... podcast. Espera. O podcast não, o episódio. O episódio. A experiência que tu adquiriste a servir na restauração. Por exemplo, vamos imaginar que tens um restaurante e queres ser professor. Ou ao contrário, foi isso que tu Eu disseste. disse ao contrário. Tu, enquanto professor, tu sabes muito bem como transmitir conteúdo, certo? Portanto, primeira coisa, és excelente dono de uma sala. Ou seja, tu consegues receber os teus convidados, os teus futuros clientes, de uma forma correta, consegues cativar a atenção. Que aprendi com os alunos. Que aprendeste a dar aulas. A certo? dar aulas. Mas eu pergunto-te, tu dizes que é começar do zero, mas o que é que tu tiveste que fazer quando começaste a dar aulas? Tu tiveste, pela experiência, que ir construindo e tornando-te um melhor profissional. Certo? Certo. É rigorosamente a mesma coisa. Tu já tens o conhecimento de que para entrares na área da restauração e seres bem sucedido, não só vais trazer essa bagagem, mas sabes por onde começar. Tens de começar através da experiência. Portanto, isto só a vida é que te traz. Por outras palavras, tu não vais começar do zero. Tu podes iniciar numa área nova em que não tens, se calhar, os recursos técnicos necessários para cresceres de um dia para o outro. Mas, no entanto, tu, enquanto pessoa que vai estar nesse novo negócio, tu não és uma pessoa nova. Tu já vens com um histórico. Estás a perceber? Talvez, Zé, eu imagino aqui o seguinte cenário. Se nós nos tivéssemos conhecido com 16 anos, os dois com a mesma idade, se calhar a nossa relação nunca tinha chegado até aqui. Porque nós não tínhamos a maturidade, tanto da parte de idade, eu de uma forma precoce e tu pela experiência que viveste. Então, e qual é a diferença se nos tivéssemos conhecido com 26 ou 36? Provavelmente com a mesma idade dos dois. Estaríamos, portanto, ainda não nos tínhamos definido a nós mesmos, ainda não nos tínhamos encontrado e definido como pessoa, personalidade, objetivos de vida, etc. E através dos testes, muitas vezes nós entraríamos em choque. Poderia, obviamente, já desde essa altura, nós construirmos alguma coisa sólida. Mas a probabilidade de haver casais que chegam ali aos 40 anos, por exemplo, quando se conhecem desde a escola, por exemplo, casam, levam aquela vida tradicional, de haver uma separação é muito grande. Percebeste? Porque não passaram pela parte dos testes, das experiências. E quando a pessoa já adquire essa maturidade e tem, inclusive, por exemplo, um relacionamento falhado, isso acontece com muita frequência, um relacionamento falhado, no próximo, esse sim é que perdura, precisamente porque já há maturidade emocional. E conjugal também. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Porquê é que se vê hoje tantos casais na casa dos 40, 45 a divorciarem-se? É precisamente por isso. Estás a perceber? E depois a pessoa pergunta: e agora vou começar do zero? Não, porque tu já sabes rigorosamente aquilo que queres, que Mas não o queres. normal é dizer se vou começar tudo do zero. E eu acho que isso, só o dizer vou começar do zero, já te traz a ti uma perspectiva de que realmente tu não tens nada. E é isso que impede as pessoas muitas vezes de tomarem as decisões que precisam de tomar para sair de ciclos abusivos, de relações insatisfatórias, de empregos que não são também, que não os realizam. Compreendes onde eu quero chegar? Ok, então o que tu estás a dizer, no fundo, é ajudar a que a pessoa mude a perspectiva e perceba, não, eu não vou começar do zero, porque a pessoa diz sempre que nunca tem tudo. Isso chama-se uma crença limitante, não? Sim, mas é mais... A pessoa pensar que é do zero? Exatamente, mas eu acho que é mais paradigma. É um paradigma social. Quando a pessoa muda alguma coisa, é começar do zero. E aquilo que eu estou a tentar fazer com que as pessoas vejam é que, se acreditarem numa coisa diferente, eventualmente vão criar um novo paradigma, uma verdade absoluta. Então não vão ter dificuldade minimamente de mudar várias vezes ao longo da vida. Percebes? Eu pergunto-te assim: se tu tiveres uma perspectiva, ok, eu posso ainda não ter domínio sobre esta área que eu quero entrar, eu posso não conhecer ninguém, eu posso não ter domínio sobre o produto ou sobre o serviço, mas eu sei do que sou capaz. Eu tenho consciência que eu sou muito bom a aprender, que eu aprendo rápido, que eu me adapto facilmente a qualquer circunstância nova. Portanto, eu sou uma pessoa que já tem essas competências inatas, através da minha experiência, através da minha personalidade, tudo isso. Então, na verdade, eu já tenho aqui um trunfo a meu favor, mesmo que eu não conheça o mercado. Então eu vou entrar no mercado já com esse funcionário
que tem essas valências. Estás a entender onde eu quero chegar? E isso diferencia entre tu, muitas vezes, tomares a decisão para ir num rumo diferente e nunca chegares a tomar precisamente porque tu achas que te falta tudo. Sabes que eu estava a ouvir um podcast hoje de manhã quando saí, que eu fui ao Porto, aliás a Gaia, e durante a viagem eu ouvi um podcast em que se dizia muito repetiu-se várias vezes esta conversa entre o entrevistador e o entrevistado. A maior parte das pessoas, para dar o passo, está à espera que primeiro das circunstâncias perfeitas, de ter tudo. Ou seja, tu queres começar um negócio, tu dizes, eu tenho que ter... Vamos imaginar o exemplo do restaurante que tu estavas a dar. Eu quero ter um espaço mais ou menos assim, que as cadeiras sejam assim, e que as toalhas sejam assado, e as cadeiras, e que tenha assim e tal. Se tu estiveres à espera desse momento em que tens tudo aquilo que queres, nunca vais começar. Eu sei. Mas então, eu pronto. É preferível tu começares com uma mesinha, com convidar um amigo que te vai falar bem nas redes sociais. Sim. Estás a perceber? E depois ires construindo nesse caminho. Mas isso adquire-se com a idade e com a vida e com a experiência. Mas acredita que não. Porque eu com 40 anos se calhar pensava assim. Pronto, mas isso na tua geração. Porque eu acho que hoje em dia, um jovem de 20 anos, com tanta informação e tanto empreendedorismo que é estimulado, especialmente online, tu vês que eles já sabem que tem que se começar por algum lado. Agora, podem não ter a persistência pelo tempo suficiente e a consistência para aguardarem os resultados. Uma coisa também que eu ouvi, desculpa interromper-te, uma coisa que eu ouvi que é muito interessante. As pessoas muito facilmente invejam aquilo que tu tens, mas não invejam o caminho que tu tiveste que fazer para lá chegar. Pois. Nem sabem sequer. Então, quando nós vemos os resultados rápidos, vemos uma pessoa que de repente vai bombar na internet, nós não sabemos o que está por trás. Pois não. Só calçando os sapatos dessa pessoa. Exatamente. Portanto, o que é que eu acho? Acho que as pessoas, se tiverem noção, e só a vida e a experiência é que nos traz, porque toda a gente sabe, Zé, tu estás a começar uma coisa nova, tu sabes que vai demorar, não é do dia para a noite. Se eu hoje, por exemplo, entro num projeto novo, dentro dessa minha área, se há uma proposta que eu aceito, um projeto que eu resolvo entrar, etc., aos olhos dos outros, se for bem sucedido, dizem assim, o Luís deu um salto, cresceu imenso. O que se esquecem é que o Luís está desde 2014 a trabalhar e muitas vezes colocando também em segundo plano a vida pessoal. Estás a perceber? Portanto, para mim é uma consequência natural. É algo que atingiu a maturidade e que agora está a dar frutos. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Pronto. Portanto, eu acho, mais uma vez, eu não quero ter razão. Estou aqui a expor uma ideia. Eu acho que se nós conseguirmos mudar aqui este paradigma, mudar aqui o chip, mudar aqui a ficha e dizer assim, ok, qualquer mudança que eu faça, ainda que seja radical na minha vida, não é começar do zero porque eu tenho uma história. E se eu vier e for observar toda essa história, tudo aquilo que eu fui adquirindo enquanto competências pessoais, humanas, enquanto marido, enquanto pai, enquanto colega, enquanto amigo, e trouxer isto para esta jornada nova que eu estou prestes a iniciar ou que quero iniciar, então eu já me sinto muito mais confortável e muito mais seguro. Estás a entender, Zé? E o que é que tu achas sobre isso? Acho. Eu vim assim um bocado à pressa que parece que vinha com isto para desentupir, sabes? Pois, quer dizer, a gente não falou nada antes e tu vieste agora aqui despejar assim. Tu sabes que eu terminei uma sessão agora muito antes de começarmos a gravar. Eu com uma ideia, quando tu, a subir as escadas, disseste o tema, que as pessoas hão de pensar que nós que estudamos o tema e era o que devíamos fazer, mas pronto, mas não fazemos. Já dissemos isto várias vezes e eu quando me sento e estou a meter o microfone é que vou saber. Não é fazermos, é fazeres, porque eu estou a pesquisar sobre tudo aquilo que nós estamos a falar. É a minha vida diária, é pesquisar, estudar sobre isto. Pronto, está bem, mas não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que eu às vezes estou a preparaste. Pronto. Podia realmente... Já houve um episódio que até me preparei um bocadito, já não sei qual foi. Mas de qualquer das maneiras... Mas estás a ver? Mesmo que não te prepares, a bagagem que tu tens das tuas experiências acabam por trazer sempre conteúdo. Exato. E a mim nada me feliz, como tu sabes. Não me feliz porque há sempre qualquer coisa que há de sair, que há de vir, não é? Pronto. Mas tu estás certíssimo, concordo inteiramente com a tua perspectiva, com a tua maneira de... com essa exposição filosófica, acho que é um bocado filosófico, eu acho. Sabes que não tem... Pode ser real, é real, claro que é real, mas acho que é um bocado filosófica.
Sabes que ontem falava com uma pessoa, partilhava precisamente o que eu acho que neste momento se está a perder, que é um bocadinho dentro da área da filosofia. Falava-se no passado, vamos utilizar desde a altura da Grécia, por exemplo. Falava-se dos grandes pensadores, certo? Ser ou não ser, é a questão, não é? Eu acho que, no fundo, grandes desenvolvimentos para a parte da humanidade, em vários aspectos, aconteceram precisamente por existirem esses pensadores que partilhavam as suas visões, os seus conceitos, as suas teorias, e acho que está-se a perder muito isso hoje. Pois está. Hoje é tudo E sabes muito porque é que está? certezas e ninguém questiona nada. Mas sabes porque é que está? Porque as pessoas deixaram de ler. Está-se a deixar de ler. Estas gerações, a minha geração, continua a ler. A geração a seguir à minha, que é das minhas filhas, que é a tua, não. Não é nada a tua. A tua é de 80, não é? Ainda temos a de 70. Ainda temos a de 70, continua a ler. Essa geração ainda continua muito pouco agarrada aos telemóveis e computadores. Pronto. Também usa, mas não é assim tanto quanto Tão isso. dependente, queres tu dizer. Agora, a 80 de 80 para cima deixaram de ler. Raramente. Por acaso eu até admiro, porque na verdade nós sabemos por exemplo, de uma miúda, que é neta da minha amiga, que tu sabes disso, não é? Sim. Que essa miúda lê, devora livros, estamos a falar de uma miúda de 16 anos, não é? E que é um gosto falar com ela, não é? Embora seja um bocado Swiftie, mas tem que ser, tem que ter alguém, não é? Tem que ter um ídolo, como todos os adolescentes têm, mas são raras, devem ser muito raras os adolescentes atualmente que pegam em livros e que leem. Eu não estou a dizer livros em papel, pode ser no telemóvel, pode ser No formato digital, sem não computador importa. e etc. Mas não vejo hábitos. Vejo mais hábitos até agora na geração dos pequeninos, porque acho que Se está a tentar estimular outra vez isso. e os avós também são um bocado causadores de... Mas há um déficit de atenção, Zé, porque o estímulo das redes sociais é muito agressivo. Eu concordo parcialmente com o que tu estás a dizer em relação à leitura. Não, a leitura é... Eu acho Luís, que a leitura tu é não tiveste importantíssima. leitura. A leitura é importantíssima, mas é muito importante. deixa-me acrescentar aqui alguns ingredientes. Eu acho que hoje em dia que se criam relações muito superficiais Também. entre pessoas Também. e não há abertura nem profundidade para se chegar a esses porquês, a esses questionamentos. Também se tem cada vez uma dissociação maior, por exemplo, com a natureza, com os animais. Os animais viraram pets para ostentação nas redes sociais. É bonitinho, põem uns lacinhos e não sei o quê. Antigamente não. As pessoas no campo tinham conexão com os animais, era uma relação muito, muito diferente. E acho precisamente por esta superficialidade que está a existir cada vez mais nas relações humanas e não humanas, acho que se perdeu também aqui o hábito. Lembras-te, isto de ouvir falar, eu nunca vivi isso. Não te posso trazer aqui o testemunho na primeira pessoa. Tu falaste, eu não sei se foi no episódio da semana passada, se foi há 2 semanas, foi semana passada, que nós conhecemos um casal que conversava com o filho à noite. Exatamente. Antigamente, para discutir era uma coisa curiosa, porque se ouvia muito falar, tipo, que a comunidade, fosse a família, com os vizinhos, sentavam-se à volta da fogueira e conversavam. Discutiam temas, os porquês da vida, o olhar as estrelas, o que é que será aquilo, o que é que não será aquilo, levantavam-se aqui as teorias, que ainda não havia dados para medir aquilo que estava no cosmos. E mesmo, eu já na minha geração acho que já perdi um bocadinho disso, especialmente as que entraram nos computadores aqui na nossa vida. Mas essa coisa das conversas, o convívio social, que não seja através de messengers nem WhatsApps e companhias limitadas, certo? As pessoas poderem conversar, poderem explorar, poderem abrir o seu coração sem julgamentos e terem ali um grupo de pessoas que partilham conhecimento, partilham informações, partilham filosofias, partilham experiências, formas de ver a vida. Isso é o que eu acho que está a faltar neste momento. E vê bem, nesta questão do começar do zero,
utilizando aqui o tópico ou o tema do episódio. Antigamente, quando eu digo antigamente, digo há 50 anos atrás, portanto eu ainda não era nascido sequer. O começar do zero era uma coisa muito mais simples. Precisamente pelo senso de comunidade. Sempre existiram pessoas invejosas, as dores de cotovelo, sempre existiu isso. Ok? Mas lembras-te que se alguém precisasse, Havia vinham os maior vizinhos interajuda. todos Sim. ajudar? Nós agora nem nos conhecemos, nem sabemos quem são os nossos vizinhos. Quem eram os primeiros clientes de qualquer negócio? Eram as pessoas ali da zona. Exato. Para estimular, dizer, pá, este está-se a lançar, vamos ajudá-lo, e etc. Então, eu acho que a parte do ego e a parte do egoísmo e do individualismo, cada vez mais, é que está a trazer realmente aqui esta disparidade de pessoas. Portanto, nós temos aqui, por um lado, pessoas que têm consciência daquilo que eu acabei de dizer e que se mandam de cabeça e que vão e não têm medo de luta, não estão à procura da aprovação social por parte dos outros. Aquela palmadinha nas costas a dizer que bom, estás... Muito pelo contrário. Hoje em dia nós temos pessoas que nos colocam um travão e não é um acelerador, certo? Precisamente porque se perdeu esse senso de comunidade. Então acho que nós vemos cada vez mais pessoas infelizes que não gostam da vida que têm, que fazem uma escolha e acham que se fizeram aquela escolha não podem mudar essa escolha. Têm que andar a vida toda até ao fim com aquela escolha. E que parece que estão ali numa penitência a carregar uma cruz. Não, algumas até Certo? acham que foi Deus que lhes traçou o futuro e que têm que chegar ao fim com ele assim. Não vai mudar nada porque Deus quer assim. Vamos falar de Deus? Não, Achas que vamos faz falar. sentido? Eu não estou a Só falar. por uma perspectiva. Se supostamente, para quem acredita em Deus, Mas assim, qualquer Deus. Sim, ok. Mas importa. vamos aqui afirmar, porque obviamente que não tenho mínimo problema em dizer aquilo que acredito. Pois. Eu já falei que normalmente não falo sobre isso, porque eu não quero de alguma forma excluir grupos, mas eu acho que as pessoas têm que respeitar também aquilo que eu acredito, a minha fé. Eu acredito em Deus. Ok? E se Deus me deu a capacidade para escolher aquilo que eu quero para mim, ainda que possa ter planos para mim, ok? A tal chamada missão, como se chama, então eu acredito que esse Deus não quer, se eu sou filho e sou feito à imagem e semelhança dele, ele não quer que eu seja miserável e infeliz. Até porque te deu o livre arbítrio. Ou seja, se eu hoje escolho uma coisa que eu sinto que não é certa para mim, eu amanhã posso escolher uma coisa diferente. Estás a perceber? Acho que um pai nunca quer o pior para os seus filhos. Mas há pessoas que não pensam assim. Lá está, Zé. É assim, como alguém que nós conhecemos diz, são pessoas que morreram e ainda não foram informadas do funeral. Não, exatamente. Certo? Mas essas já estão enterradas e vão morrer assim. E eu acho que isto é triste e é preocupante. E eu fico muito... E é da minha geração mais. Sim. É mais na minha geração Sim, e anterior à minha geração. Essas pessoas são... Eu tenho clientes na casa dos 70 É. e que acham tipo, não, eu sempre conheci a vida assim. Exatamente. Até que há o despertar. Há algumas, outras já não há. Estou a falar dos meus clientes. Os meus clientes há sempre o E despertar. eu estou a falar das que conheço. E felizmente as pessoas depois dizem, como é que eu andei, a sensação, andei a perder 30 anos da minha vida com uma escolha errada, com pelo menos a ideia fixa de que eu não poderia mudar essa escolha. Mas isso também tem um bocado a ver com a pessoa, percebes? Eu acho, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa com 64 anos que neste momento, se tivesse que mudar de vida, eu mudava de vida. País, tudo. E por que não? Se fosse melhor para ti. Mudava hoje já. Se me dessem se me abrissem umas portas com lá dentro, que eu entrasse lá dentro e visse aquilo, uma coisa diferente da que tenho atualmente, mas que me fizesse feliz, que eu me sentisse bem e que eu olhasse e dissesse, isto é novo, mas vamos lá embora, eu ia. Experimentar. Eu ia, com certeza que ia. Quantas vezes nós já tivemos Quantas vezes? Esse cenário à nossa frente e fomos em frente. Exatamente. Hoje, e vou quantas vezes forem precisas. Venha ele. E até hoje, felizmente, de cenário em cenário, cada vez melhor. Felizmente, cada vez melhor. Mas as pessoas à minha volta não pensam assim. Quase ninguém, praticamente. E muita gente nos critica, precisamente. Não é o criticar, a mim... Crítica existe sempre. Eu não estou a falar de estar a dizer que seja negativa. A crítica, seja ela positiva ou negativa, ela existe. Normalmente é assim, só querer ser como tu. A crítica que eu ouço em relação a mim é essa. Mulher, só querer ser como tu. Realmente
tu vais, tu atiras-te, mas é por isso que eu te estou a dizer. Isto também já tem a ver com o feitio da pessoa, não sei, tem a ver por exemplo, repara, a minha família, ninguém na minha família é como eu. Zé, eu acho que se as pessoas tivessem... Ninguém é de mudar, ninguém é de sair da casa delas, ninguém é de vender aqui para comprar ali. Entendes? Mas vê bem, se as pessoas tivessem noção de que nós não somos seres estáticos, nós não nascemos assim, nós vamos construindo ao longo da vida, então elas podiam também ser diferentes e desenvolver, se admiram, por exemplo, isso em ti. No fundo é uma coisa que elas gostariam de fazer. E por que Mas não muitas tentar... delas já dizem, se fosse noutros tempos, atirava-me agora, nem pensar. Pronto, lá está a tal Estás a ver? limitação. Estás a ver? A única limitação que nós temos é no dia em que já nos estamos cá. E a alimentação está na nossa cabeça. Exatamente. Só na nossa cabeça. Por isso é que eu te disse que a mudança de perspectiva pode ajudar a remover essa limitação. Pois, tudo bem. Eu digo sempre assim: como seria a tua vida se soubesses que não há fracasso? E tu dizes assim, se calhar aventurava-me outros voos. Mas vamos pensar nesta perspectiva, porque muitas vezes as pessoas não mudam pela questão do que é que a sociedade vai dizer, o que é que a minha família vai pensar, o que é que os meus filhos vão dizer, certo? Então eu mudo aqui um bocadinho a perspectiva. Em vez de pensares como seria a tua vida se soubesses que não irias fracassar, como seria a tua vida se soubesses que não ias ser julgado. Porque a grande verdade é que tu podes estar com receio de ser julgado, mas há uma coisa que acontece inevitavelmente quando tu te aventuras. Dê certo ou dê errado. Que coragem. Tu viras ou vens a ser no futuro admirado. Podes ser criticado, mas és admirado, ainda que seja internamente. Ainda hoje estava a falar com uma cliente e ela estava-me a dizer, portanto, que havia uma irmã que no fundo sempre invejou e que ia à casa dela, que casa bonita, quem me dera ter uma casa como a tua sempre, não é? No fundo, Zé, quando tu és arrojado, e tu vês muito isso, as pessoas admiram-te muito porque tu sempre tiveste coragem para pensar fora da caixa e tudo isso, certo? As pessoas no fundo admiram-te, ainda que não o digam, internamente diriam, precisamente como tu acabaste de dizer há bocadinho: gostava de ter a coragem para fazer o que tu fizeste, gostava de ter a tua força, gostava de ter isto, gostava de ter aquilo, percebes? E vê bem, isto numa perspectiva de alguém que gosta de ter, que é o meu caso, gosta de ter os pés assentos no chão, embora tenha a cabeça na lua, ou seja, eu penso lá para a frente, mas tenho os pés no chão, e é por isso que nós coordenamos tão bem. Porque tu consegues pensar lá para a frente, mas vais a pairar, vais a flutuar, a levitar. E tenho eu que te agarrar, porque senão lá vais com a corrente. Pronto. Mas isto tudo para dizer que, se nós começarmos a observar aquilo que são os nossos projetos, independentemente da família que nos rodeia, etc., há muita gente que até tem medo de dar o passo porque depois diz: se calhar depois eu não vou ter assunto para falar com a minha família. Quantas vezes nós atingimos tetos? Nós falámos até recentemente, tu estavas-me a falar em relação aos meus projetos profissionais. Por exemplo, na música. O que é que me levou a encerrar o projeto da música? Estava tudo muito bem, estava tudo a funcionar, só que haviam aqui perspectivas diferentes. Ou seja, eu comecei a ambicionar e a visionar a banda e aquilo que nós podíamos fazer de uma determinada forma e não tinha pessoas a acompanhar-me nessa visão. Ou seja, não conseguiram acreditar no mesmo que eu estava a acreditar. Curiosamente, lembra-te que a banda surgiu precisamente porque duas pessoas acreditaram numa coisa que não existia. Mas, lá está, com a convivência, as miúdas e aquela vida de noite e não sei o que mais, as pessoas começaram a perder isso. Começaram a estar mais ligadas à parte mundana e esqueceram-se daquilo que fez com que a banda fosse uma realidade. A mesma coisa em relação à moda. Quando eu comecei a marca, portanto, quando eu tive essa proposta e comecei a marca própria, eu acreditei numa coisa que mais ninguém acreditou e tu até deitaste lenha para a fogueira, nomeadamente o Portugal Fashion. Quando eu disse, gostava muito de ter a marca minha e fazer um desfile no Portugal Fashion, e tu disseste, vai acontecer mais rápido do que o que tu pensas. Eu lembro perfeitamente dessa noite. Conclusão. Se nós não tivermos ao nosso redor pessoas que estão no nosso alinhamento e que acreditem na mesma visão que nós, por isso é que eu digo que os casais devem ter um alinhamento semelhante, devem querer chegar ao mesmo ponto, ainda que individualmente cada um tenha os seus projetos, muito dificilmente as coisas vão em frente. E eu acho que uma das coisas que me fez aliás, tu tens uma percepção em relação àquilo que me fez ter o meu momento, a minha crise existencial. O gatilho que despertou isso
No meu entendimento foi aquela visita, já contei esta história várias vezes, onde eu vejo pessoas que aparentemente não tinham nada daquilo que eu considerava ser necessário para a pessoa ser feliz, e vi pessoas felizes pela primeira vez na minha vida. Aí é que eu tive o clique que eu nunca tinha visto ninguém feliz. Tinha visto momentos felizes, mas pessoas felizes, acho que nem eu. Conclusão. Isto, acho que só teve impacto precisamente porque houve um acontecimento e uma desilusão muito grande com uma pessoa, pá, que eu tinha uma ligação muito forte, profissional, não é? Na área imobiliária, e que me desiludiu tremendamente. E tu sabes, mesmo para ti foi uma surpresa, ninguém estava à espera daquilo que aconteceu. E acho que essas circunstâncias todas combinadas é que me fizeram realmente bater com a cara no chão. Que no fundo foi isso que depois me permitiu levantar. E o começar do zero não aconteceu. E não aconteceu porquê? Perguntas tu. Porque eu já tinha toda a bagagem de trás. Vê bem, eu já tinha experiência na área comercial quando trabalhei na moda antes sequer de ter sido estilista. Portanto, eu comecei por vender roupa. Portanto, eu já tinha a parte final do consumidor, certo? Eu já sabia a parte criativa. Já sabia como pegar numa ideia, transportá-la para um produto ou para um serviço. Já tinha feito imensos testes. Tinha também a experiência da linguagem comercial na área imobiliária, porque eu dava formação aos consultores, certo? Sabia fazer o marketing, porque era eu que criava o site da empresa, era eu que fazia as fotografias, o tratamento digital, ou seja, eu acho que no fundo tudo aquilo que eu vivi, e mesmo agora a parte da música, que acaba por ser um componente importantíssimo nas minhas meditações, nos meus cortes de vídeos, etc. Eu acho que foi uma maneira da vida me preparar para algo que eu não sabia o que era. Mas se eu fosse perguntar, na altura em que eu tenho essa quebra, que tu sabes que nós não comunicamos a ninguém. Toda a gente pensou que eu estava a trabalhar na área imobiliária quando em fevereiro eu anuncio, atenção que a partir de hoje eu tenho uma carreira nova. Ninguém acompanhou o método CIS, a formação em coaching, ninguém acompanhou nada disso. Porquê? Porque nós não queríamos preocupar a família. A família iria dizer-nos tipo, tem cuidado, mas não estavas a ganhar um bom dinheiro no imobiliário, não sei o quê. Porquê? Porque tinha, de alguma forma, receio que eu me magoasse, que eu viesse a sofrer, certo? É um risco que tu corres. No entanto, se não corres risco, nunca sabes o que é que vai dar. Claro. Então eu hoje interpreto muitas das coisas que não avançaram, porque muita gente até pode questionar. Porque é que o Luís encerrou a parte da música? Porque é que o Luís encerrou a parte da moda? Porque eu acho que as pessoas que estavam à minha volta, que eram necessárias para que acontecesse o projeto, eram pessoas que já não partilhavam da minha visão do passo à frente. Para elas estava tudo bem como estava. E tu sabes que eu sempre fui uma pessoa de não me contentar de estar sempre naquele ramo-ramo. Se eu não tenho algo que me estimule, que me apaixone e que me leve a querer ser uma melhor pessoa, a estudar, a aprender, a tornar-me um melhor profissional, para mim não funciona. Então foi um dos principais motivos que eu tomei a decisão de não voltar a trabalhar com ninguém. Ou seja, não é não trabalhar com ninguém, trabalho com muita gente. Não trabalhar para alguém, trabalhar para mim mesmo. Porque para o bem e para o mal, sou eu que assumo a responsabilidade de tudo. Estás a perceber? Portanto, eu acho que isto é uma coisa que, mesmo os projetos que eu tenho feito ao longo dos anos, se for a ver, por exemplo, entrei na área dos livros, foi um projeto. Depois comecei, entre aspas, do zero, porque eu não sabia nada sobre ensino à distância. Zero? Agora já é zero. Não, estou a dizer na linguagem corriqueira. Normal. Portanto, eu tive que começar nos cursos online, eu não sabia nada. Aprendi, mas já tinha a bagagem. Eu já sabia a parte da iluminação, através da fotografia que eu fazia na moda, através das filmagens dos desfiles. Portanto, eu já tinha toda essa bagagem. Estás a perceber? Portanto, na verdade, não foi começar do zero. E porquê é que eu hoje não tenho medo de começar do zero? Porque através da tentativa e erro, nós vamos nos tornando pessoas cada vez melhores. Mais evoluídas, mais maduras, em todos os aspectos. E tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida, sobretudo na última década, tem sido precisamente por nós não termos medo de nos mandarmos rumo ao desconhecido. E quanto mais, claro, estudar sobre a lei da atração, perceber como é que funciona a parte da física quântica naquilo que é o nosso dia-a-dia, o processo de magnetismo pessoal, o que é que acontece à nossa volta, porque é que as pessoas se aproximam de nós, etc. Isso retira cada vez mais o receio de começar do zero. No teu entendimento, das pessoas que tu dizes, por exemplo, que te admiram e gostariam de ser como tu, além dessa questão da mentalidade, no íntimo, o que é que tu achas que impede as pessoas de tentarem, pelo menos, fazer alguma coisa diferente ou caminhar noutra direção?
O medo da mudança. E o que é que traz esse medo? Independentemente do que quer que seja, tem que haver muitas mudanças. Tem que haver mudanças. Sim, mas o que é que origina esse medo nas pessoas? O conforto, sair da zona de conforto. Isso é uma Ter coisa... que mudar de casa, ter que se ver livre de bens, ter que, sei lá, até pode nem ter bens, mas ter que ficar sem carro, ter que ficar sem casa. Vamos supor que o outro tem mais dinheiro que ela, paga a casa e dá-lhe a ela o que tem a dar à pessoa que não lhe dá para comprar uma casa, nem dá para comprar um carro, e tem que começar do zero. Não Não é é? do zero porque tem alguma coisa, certo? Certo, mas tem que se mexer e tem que procurar casa, tem que procurar isto, tem que procurar aquilo, tem que procurar sei lá, outras coisas. Sabes que Tem que sair da zona de conforto. Não há mudança de vida sem sair da zona de conforto. Não há. Não pode haver. Sabes que essa expressão, zona de conforto, a mim acaba por me ferir um bocadinho. Porquê? Incomoda-me. Porque é uma coisa tão clichê, tão banalizada. Luís, não é? Pode ser. E eu vou-te Mas- dizer uma coisa diferente. Eu não vou utilizar a expressão zona de conforto. Então, vais utilizar o quê? Zona de habituação. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Zé. Uma coisa é... Sim, ou seja, a pensa- pessoa não está com conforto, está desconfortável. Se quer, Ora, estás a ver? pois, se quer mudar, se quer sair, é porque está Exatamente. desconfortável. Ok, É uma tá zona bem. de habituação. Está bem, está Eu bem. acho que se utiliza essa expressão de uma Pronto, forma equivocada. ok, mas de qualquer. Exatamente, pronto, tem que mudar os hábitos Pronto. e tem que ir a correr tem que ir a correr atrás daquilo que quer, e as pessoas estão ali bem, percebeste? Sabes um exercício que eu faço muitas vezes com as pessoas? Ajuda muito nessa Eu expansão. até conheço um casal, desculpa estar-te a interromper. Eu sei que te interrompo imensas vezes, e tu não gostas, mas depois, é que eu depois perco o fio à meada. Tu não, tu és focadinho e sabes onde vais. Eu perco o fio à meada e depois já não sei o que é que ia dizer. Tens que desenvolver essa competência. Já sabemos, nós já sabemos. Obrigada pelo conselho, mas é que toda a gente que nos está a ouvir já sabe que eu sofro desse mal. Tanto assim que já nem sei o que ia dizer. Ia dizer que Um casal? há um casal que podiam viver uma vida diferente, cada qual levar a vida que quer e fazer o que quer da vida, etc, etc, porque economicamente estão muito bem, e mais, têm uma casa cada um, nem era preciso não era preciso mexer em... Estás a ver? Tem mais que uma casa cada um, portanto, cada qual até ficava na sua casa, ou ia para outra, e não vão. E não fazem. E já te questionaste se não é isso que eles querem? O que têm neste momento? Já. Inclusivamente já perguntei às pessoas. E não querem isso? Não era isso que queriam. Se tivessem coragem, se tivessem força suficiente, não, claro que não era isso que queriam. Sabes que há uma dinâmica para eu manter o raciocínio, para também não me perder, porque senão pega-se, sabes que isto é mal que se pega. Um dos exercícios que eu faço com alguns clientes que têm essa dificuldade, tipo, Luís, mas eu acho que não vou ser capaz. Eu faço a pergunta da seguinte forma: veja a vida que você tem hoje, seja ela satisfatória ou não satisfatória, veja a vida que tem hoje. E a grande maioria das pessoas que me procura tem um relativo sucesso. Vale o que vale, mas face à média tem um relativo sucesso. Há 20 anos atrás, você acreditava que estaria onde está hoje? A nem pensar o que eu já consegui fazer. E se projetares isso ao contrário? Ou seja, se tu profetizares uma coisa diferente, se tu hoje estás a viver uma realidade que não acreditavas há 20 anos atrás, não sabias que eras capaz, então eu pergunto, levantando aqui a hipótese, se há 20 anos eu não acreditava e estou onde estou, o que é que acontece ou o que é que acontecerá daqui a 20 anos que eu hoje também não acredito? Será que não vai acontecer rigorosamente a mesma coisa? Então porquê é que eu não começo a acreditar para reforçar e encurtar esses 20 para 10? Estás a perceber a minha lógica? Estou, Luís, mas isso é em pessoas que evoluem. Onde há uma evolução. Agora, aquelas que há 20 anos estão como estão agora, Zé, desculpa lá. evolução é diferente da prosperidade. Todos nós evoluímos, o nosso corpo vai evoluindo até morrer. Não, mas a pessoa... Portanto, há uma evolução
natural. Ok, mas as pessoas que eu te estou a falar viviam há 20 anos como vivem hoje. Exatamente, É a mesma coisa. exatamente não, nunca é a mesma coisa. É mais porque o ou mundo menos. é diferente. Pode é agora já estão quase a chegar a um limite. Aquele limite que. Olha, uma coisa interessantíssima que eu descobri relativamente recente, ainda não me aprofundei sobre isso, que é uma coisa complexa. Já tinha ouvido falar sobre o assunto, sei lá, pá, há 6 anos. Mas nunca dei muita relevância. Se tu, vamos imaginar, há 20 anos, utilizando este exemplo, há 20 anos atrás tu não acreditavas que eras capaz de fazer o que tens hoje na tua vida, ou o que estarias onde estás hoje, e se eu te disser, pelo menos há uma teoria dentro da física quântica, que é possível mudar o teu eu do passado para que o do futuro seja diferente. Passo a explicar. Tu há 20 anos não acreditavas, mas hoje tens as provas, certo? Então tu começas aos poucos a pensar o que é que teria acontecido se eu conseguisse acreditar há 20 anos atrás. E mudas o teu passado. Portanto, obviamente que estamos a falar, há realidades paralelas, há os vários labirintos, cada decisão que tu tomas é um risquinho, portanto há vários filmes até que exemplificam isso. Mas a física quântica diz que é possível eu mudar as circunstâncias do passado para que eu hoje já seja diferente, portanto tudo a acontecer no presente. E depois vai trazer uma consequência para o futuro. Portanto, é essa questão da aceleração que muitas vezes eu digo. Então, tu deixas de ser essa pessoa incrédula, que não acreditava, que não tinha fé, que não tinha força, ressignificas essa pessoa e alteras a linha temporal. Então, hoje, basicamente, é só um processo para chegares a um ponto mais elevado. Isto é muito complexo, portanto, para explicar de uma forma assim muito linear... Isso já tem a ver com os filmes da Matrix. Mas é que isto é uma coisa que é estudada na física quântica. Pois. Vamos imaginar, tu tens a partícula com uma determinada característica hoje, o observador, e mais uma vez, a nossa realidade é afetada conforme aquilo que nós estamos a ver. O observador condiciona e altera a realidade. Por isso é que, pá, dando-te um exemplo, não é literal, atenção, só para exemplificar. Imagina que eu olho para uma planta, ou para uma flor, acho a flor lindíssima e ela floresce e abre. Mas se eu olho para a flor e não gosto nada e digo assim, que horror de planta, e ela morre no dia seguinte. Ou murcha na hora. Portanto, eu condiciono a realidade. Percebes? Pronto. Então o que é que isto significa? Que nós estamos a viver numa realidade que é elástica. Como se fosse quase um holograma. Como se fosse um programa de computador. E aí sim o Matrix pode... A analogia da Matrix acho que se pode utilizar aqui. Mas a verdade é que eu olho a partícula hoje, aqui, está à minha frente, certo? E começo a pensar onde é que, por exemplo, estava a partícula ontem. Ela ontem estava naquela caixa. E à medida em que eu estou a pensar no que ela era no passado e ressignifico aquilo que é a minha lembrança, ela à minha frente, perante os meus olhos, está a mudar. É uma coisa assustadora. Portanto, significa que nada está estático. A pessoa diz que não pode mudar o passado. Aquilo que esta teoria vem provar é que é possível mudar o passado, ou pelo menos ressignificar o passado. Então há certos caminhos, certos bloqueios que desaparecem ou que são criados, e hoje tu começas a ter um leque de opções muito maiores à tua frente. Tornas-te imediatamente uma pessoa diferente. Enfim, isto é muito bonito dentro de um laboratório, estudado dentro de um laboratório, agora na prática isto não é assim tão linear, certo? Por isso é que eu muitas vezes não gosto de falar sobre determinados conceitos, porque se eu não tenho a validação prática da coisa, cientificamente pode lá estar os dados todos. E depois na nossa vida. Percebes? Portanto, eu não gosto de falar daquilo que eu não consigo validar na vivência, através da minha experiência, através da experiência com clientes, etc. Pronto. Independentemente do que quer que seja, nós a semana passada lançamos um desafio, em que perguntamos às pessoas de que forma seria interessante ter os Santos da Casa ao vivo. E tivemos várias respostas, umas de forma privada, outras de forma pública, no YouTube, no Spotify, acho que não tivemos nenhum feedback. Mas depois as pessoas que nos ouvem no Spotify vieram falar comigo por e-mail e etc. E portanto, fica novamente aqui esta pergunta. E curioso, no meio disto tudo estamos a falar aqui desta questão do conceito de começar do zero. Fazer o Santos ao vivo, no fundo, aos olhos dos outros, numa perspectiva normal, é começar uma coisa do zero. Certo? Portanto, não há nada... Aliás, vou validar a minha experiência. Seria começar do zero, uma experiência nova? Para ti? Era? Claro que era. Com o público à minha beira, claro que era. E agora vamos ao conceito que deu origem a tudo isto.
Não era começar do zero, porque nós já temos 39 episódios, ou 36, não, 37 episódios, acho eu. 29 mais 8, portanto 37 episódios. Portanto, não estamos a começar do zero. Só vamos uma ter uma experiência circunstância diferente. Mas não é começar do zero. Nós já temos, em primeiro lugar, já temos desde 2005 experiência de conversarmos. Portanto, no fundo, isto são conversas entre os dois, certo? Certo. Portanto, já há uma bagagem. Já temos isto em gravação semanal. Portanto, também já é uma bagagem. Portanto, não seria começar do zero. Estás a perceber? Seria um projeto abordado de uma forma diferente, mas não seria começar do zero. Vou-te dar outro exemplo. Por exemplo, a palestra agora de setembro. Em teoria, as pessoas dizem, mas o Luís já fez palestras. Sim, aí já não é começar do zero. Mas neste formato é uma coisa nova. Tu sabes o que é que está a ser preparado, Sim, é uma coisa nova. Sim, mas para mim já não é começar do zero. Mas mesmo para quem já participou nas palestras anteriores e que vai participar nesta, também vai ser uma experiência nova. Estás a perceber? Portanto, isto é tudo uma questão de perspectivas. Há muitas interpretações. Por exemplo, nós falamos recentemente também sobre esta questão dos vários projetos e até estávamos a falar especificamente sobre o projeto do têxtil, portanto, da minha marca na altura, em que tu alegavas que eu só desisti. Em primeiro lugar, acho que teve a ver com a mudança para o Brasil, porque não fazia sentido continuar com a marca à distância, certo? Portanto, foi uma escolha que nós fizemos e não fazia sentido. Mas tu também, e eu também já falei sobre isso, que sentia que, no fundo, era o meu nome que estava em cima da mesa e que a equipe que nós tínhamos, ou a empresa que estava por trás deste projeto, que não estava a corresponder às expectativas. E isso acabou por, se calhar, até ajudar a acelerar mais o processo de decisão de mudarmos de país. Isto no fundo também é verdade, e te falo muitas vezes sobre isso, que há alguns projetos que eu já estive envolvido que a equipe não era a equipe certa. Pois. E estás-te a rir porquê? Estou-me a rir porque já sabes a minha opinião, que é essa. Pronto. E as pessoas questionam-se assim, ok, mas o Luís não poderia ter procurado outra equipe? Com certeza que sim. Talvez no momento em que as coisas aconteceram, o Luís chegou à conclusão de que de facto era um projeto que já tinha dado o que tinha a dar. Ou seja, provavelmente foram os tais passinhos, as tais experiências que eu precisava de viver para que depois mais tarde aparecesse algo novo, que eu hoje identifico e sei o que é esta nova carreira. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, aos olhos de muitas pessoas, isto até pode ser considerado tipo eu não digo fracasso, mas pode ser considerado algo menos positivo. No meu entendimento, como eu consegui atingir as minhas metas, eu tinha, por exemplo, em relação à XY, eu tinha definido muito concretamente que eu queria participar no Portugal Fashion. Portanto, ter a marca própria era uma questão de orgulho, obviamente, e a marca própria era a única ferramenta ou mecanismo que eu tinha para criar essas circunstâncias, ou seja, para poder participar num desfile. E participei em 3. E tu reparaste também uma coisa, no terceiro que já não tive o mesmo entusiasmo como nos 2 primeiros. Reparaste nisso? Acho que também nunca falamos sobre isso. Porque no fundo há uma coisa que eu acho que nós temos de muito semelhante, embora muito diferentes, muito semelhante. Não é questão dos eternos insatisfeitos. Não tem a ver com isso. Nós temos de estar constantemente com algo que nos estimule. Quando a coisa vira monotonia... Exatamente. Perde a piada. Eu acho que tem que haver sempre aqui um estímulo da novidade, da inovação, do crescimento, que no fundo é aquilo. Olha, eu no programa de rádio, no Vida Próspera com o Luís Alves, é precisamente sobre isso que eu falo. O que é que me leva a prosperar? Ou seja, prosperar é crescer. Sim. Eu acho que tanto eu como tu temos esse bichinho carpinteiro. Tens bichinhos carpinteiros que, não sei se já repararam, que ela ainda não parou, desde que começamos a gravar, ela ainda não parou de se mexer. Eu tenho bicho. Quando vocês ouvem assim uns ruidinhos, é Maria José que não para quieta. Isto ao vivo vai ser muito giro. Enfim. Mas eu tenho de outra forma. Ou seja, a minha cabeça está constantemente a borbulhar. Sempre com novos projetos, novas ideias, etc. Porquê? Porque é isso que no fundo acaba por nos estimular. Pois, eu também me canso muito com a monotonia, com a rotina, com sempre o mesmo. Isso é uma coisa que... Vê bem agora aqui também há aqui uma dualidade no meu caso. Por um lado, eu gosto de estar sempre com esta inovação. Sim, certo? E por outro lado, eu sei que é preciso disciplina e consistência. Exato. Em relação a algumas coisas. Tá bem, por isso é que eu faço a alimentação que faço, Sim. tenho o meu plano diário que tenho, não é? Embora eu tenha já mudado muitas vezes a minha rotina. Mas mudas. Percebes?
E isto porquê? Não porque nós estejamos insatisfeitos, mais uma vez, que não gostemos da vida que temos, nada disso. Mas não é aquela questão de querer mais, tipo, aí pá, nunca estão satisfeitos, estão sempre, estás a perceber? Não é com esse intuito. É Eu tipo, nem é questão de querer mais, é questão de querer diferente. Pronto. Eu acho que é isso que no fundo nos dá a motivação todos os dias para acordar de manhã e dizer assim, uau, que coisa porreira, vamos ter aqui um projeto novo, certo? Exato. Isso estimula-nos imenso. O querer dizer que não gosto da rotina, não gosto quer dizer, muito tempo sempre a mesma coisa, não é? Pronto, não gosto. Porque tu muito tempo. gostas de estabilidade. Gosto muito de estabilidade. Mas estando assim muito tempo imbuída numa coisa e envolvida numa coisa, depois chega a um ponto que me cansa. É exatamente a E a percepção mudança, que eu tive. eu preciso de uma mudança, mas não quer dizer que a mudança seja para algo inferior, que nunca é. Sim, sim. Não é? Mas isso é que é o prosperar. Pronto, É sempre algo o diferente, prosperar. mas melhor. Pois, mas as pessoas podem dizer assim, mas querem quê? Subir mais, ganhar mais dinheiro e subirem de nível de vida. Não é disso que se trata. É como um todo, Zé, isso é consequência. Mas também não vou para um sítio, para uma coisa que me traga menos, Claro. não é? Sim. Quer dizer, acho eu que ninguém quer muito mudar de vida ou mudar. Para ficar com uma experiência menos prazerosa do que tinha Exatamente. anteriormente. Claro. Não é? Ninguém está. O que não quer dizer, olha aqui estes insights. O que não quer dizer, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que vivia uma vida com muito luxo, portanto, tudo aquilo que o dinheiro podia proporcionar, tudo, uma casa super confortável, casa de férias, 2 carros de luxo, tudo isso. E que hoje em dia vive uma vida super simples, minimalista, no meio do nada. A pessoa, portanto, financeiramente continua a ter recursos, portanto, as empresas continuam a funcionar, não é por aí. Mas qual é aqui a grande sacada? A pessoa hoje está a vivenciar uma riqueza completamente diferente. Por exemplo, tem muito terreno, o poder chegar às traseiras de um dos terrenos e poder colher a árvore do fruto e comer na hora. Pois. Portanto, é outro tipo de riqueza. Exatamente. Estás a compreender? Eu sei que eu também quero essa riqueza um dia. Um dia, uma noite, uma tarde. Não é um dia nem uma noite. Um dia quero chegar a ter uma riqueza dessas assim. Ter a minha horta, já disse isto montes de vezes. Então agora vou ser eu Ter a a dizer. minha hortinha. Vamos repetir a coisa, mas mudar os personagens? Como assim? Vai ser mais cedo que o que tu imaginas. Pronto. Não foi isso que tu me disseste? Em relação ao Portugal, Fashion, foi. Então agora digo tu mesmo, pode ser que empurre a coisa. Que vou ter, vou. Quando Sim, não sei. quando não se sabe. Pronto. Mas aqui o que se está a querer dizer nas entrelinhas é que eu acho que as pessoas, de uma forma geral, quando param, morrem. Costuma-se dizer, parar é morrer, certo? E eu acho que esta questão de não crescer, não prosperar, não melhorar, não otimizar, Portanto, também está visto que não é começar do zero, não é? Eu acredito que não. Que não é. Que não... Agora pergunto-te eu que te passei esta perspectiva, pergunto-te agora eu. Ainda achas a que é tua começar perspectiva do zero? está correta. Não. A tua perspectiva está correta. Mas acho que já o disse, vou voltar a repetir. Filosoficamente falando. E praticamente, sério. Na prática, há coisas que eu acho que é começar do zero. E que tu continuas a dizer que não, porque a gente já tem bagagem, já tem anos de experiência, assim. já aprendeu muitas coisas. Tudo bem, eu concordo, é verdade, tens razão. Mas, não sei, na minha ideologia... Olha uma coisa muito prática. Vamos imaginar que tu vais para uma profissão nova que tens que te capacitar tecnicamente. Por exemplo. Tens de tirar um curso. Por exemplo. Todo o teu percurso académico te permitiu criar métodos de estudar, de fazer resumos, Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, continua a não ser do zero. Tu podes estar a aprender uma nova competência, uma nova área, certo? Mas a pessoa que tu és, os teus hábitos, as tuas rotinas de estudo, a forma de aprender, etc., já vem do passado. Concordas? Concordo, eu concordo, mas para mim mudar de país... Tu é assim, concordo, mas ao mesmo tempo... fico na minha, percebeste? Porque para mim mudar de país, mudar de cultura, mudar de pessoas, mudar de casa, mudar de tudo é começar de zero. Mas agora volto-te outra vez a argumentar. Até porque nem me adianta nada aquilo que levo comigo na bagagem, porque eu chego ali e não tem nada a ver. Mas agora dou-te a perspectiva da bagagem. Diferente daquela que tu estás a ver uma visão muito linear, Zé.
Tipo, ok, a cultura é diferente, os hábitos são diferentes, os costumes são diferentes. Tudo diferente. Certo? Mas a tua capacidade de adaptação ao meio já vem, por exemplo, de criança. Quando tu tiveste de te adaptar aos teus amigos de escola, para seres inserido naquela turma, para teres pessoas com quem conversar, para fazer parte de grupos sociais, é rigorosamente o mesmo processo. Compreendes onde eu quero chegar? Portanto, vamos imaginar, os teus pais mudaram de casa. Tu tiveste que te adaptar a um novo ambiente. Pois muito provavelmente eu também sou assim e gosto de mudar e tudo porque eu andei sempre a saltar. Olha, por exemplo, tu estavas em tua casa, em casa dos teus pais, comportavas-te de uma determinada forma, havia um determinado Exatamente. sistema de regras. Ias para os teus avós, uma Havia coisa outra, diferente. Ias para a tua tia, para Lisboa, É diferente. totalmente diferente, é verdade. Mudar de país é a mesma coisa. Pois. Por isso é que eu não tenho dificuldade de mudança. Porque eu desde criança fui habituada assim. Então isso valida aquilo que eu te estou a dizer mesmo numa mudança de país. Porque, por exemplo, em Lisboa vive-se uma forma diferente do que se vive em Trás-os-Montes. Totalmente diferente. No Porto vive-se diferente do que se vive em Trás-os-Montes. Então há 60 anos atrás, imagina. Estás a ver? Que havia muito mais modernidade nas grandes cidades, Pois, etc. claro. Entendes? Portanto, eu acho que isso no fundo, e perdoem-me as pessoas que não concordem comigo, obviamente, acaba por ser uma desculpite quando nós temos esta expansão que eu acho que este episódio veio trazer, quando nós expandimos a nossa mente e vemos as coisas numa perspectiva nova, dizer que é começar do zero já é desculpite. E porquê é que eu estou a reforçar tanto esta questão do começar do zero? Porque as palavras têm poder. O zero aqui é uma coisa que tem muito impacto e que muitas vezes nos impede de dar o primeiro passo sequer. Mas se eu disser, ok, ainda que eu não saiba como é que eu vou chegar até ali, sabendo que já não é do zero, que eu já trago alguma bagagem, que tenho a minha parte comportamental, a facilidade de adaptação ao meio, porque já o fiz várias vezes ao longo da vida. Em criança, quando entrei para a escola, tive que me adaptar, porque não era a mesma coisa dos coleguinhas vizinhos. Quando entrei para o ensino médio, no caso do Brasil, e para o AC+S, como é que se chamava? Era o ciclo mais secundário. Portanto, tive que me adaptar diferente também. Os métodos de ensino, as matérias, a complexidade. Quando entrei no ensino superior, a mesma coisa. Por exemplo, no meu caso, Zé, eu sempre fui habituado a um sistema de ensino português. Certo? Eu ensino o método português em comparação com o brasileiro, é chato, é aborrecido. É muito, parece aquela ladainha, está sempre no mesmo registro, mesmo tom vocal, embora há excelentes professores em Portugal extremamente dinâmicos, ok? Quando eu cheguei ao Brasil, e quando eu comecei a fazer as primeiras formações, eu tive que me adaptar ao novo sistema, que achei muito mais prazeroso. No entanto, nesta área, por exemplo, eu fiz o primeiro curso em português do Brasil, certo? Em Santa Catarina, e imediatamente fui para um sistema de ensino americano, que é completamente diferente. O método de avaliação, a forma o que eles mais relevam para dar a nota nos textos, nos exames finais e etc., completamente diferente. Portanto, no fundo, o Luís teve que se moldar, mas já utilizando as capacidades cognitivas que tinha do seu passado. E lá está. Precisamente porque nós nos abrimos estas experiências, tanto eu como tu tiveste a experiência do artesanato, estiveste numa loja a trabalhar, já tinhas estado também no Pronto a Vestir a ajudar, tiveste a parte da pintura, escultura acho que nunca tiveste. Não. E olha, e mesmo na parte da pintura tive muitas técnicas, vidro, olha agora, porcelana, e olha tecidos, agora aqui a sacada. Tu quando foste para a escola de pintura a primeira vez, tu aprendeste acrílico, aprendeste óleo, portanto aprendeste as várias técnicas, certo? Sim. Então quando tu começaste a desenhar rostos pretos, brancos e cinza, já foi noutro... supostamente foi começar do zero numa nova linguagem, mas tudo aquilo que aprendeste a pintar com acrílico voltou, portanto não começaste do zero. Tu já tinhas conhecimento do que era uma tela, o que era um pincel, como é que fazias as misturas. Pronto, está bem, ok. Concordas? Tens razão, concordo. Ou seja, eu não quero ter razão. Não, mas é verdade, eu apenas concordo. estou a tentar expandir. Tem que dar razão, porque visto por esse prisma, é verdade. Percebeste? É verdade. E mais uma vez, é verdadeinha. Importante referir isto, porque eu acho que há muita gente que nos está a ouvir que está na iminência de dar o passo. Está assim, como dizem aqui em Portugal, um danoninho. Não sei se existe uma expressão semelhante no Brasil. É o iogurte mais pequenino que há no mundo. É um tiquitinho. E eu acho que às vezes uma palavra minha, uma palavra da Maria José, alguma coisa que vos incentive, que vos motive e que vos traga esta nova perspectiva, pode ser o gatilho
que faz com que as pessoas finalmente consigam dar o passo e que venham a ter a vida que sempre sonharam. A Maria José só tem a acrescentar a isso o seguinte: independentemente da idade que tenham, vão em frente com um projeto que tenham, com um sonho que tenham, com o que quer que pensem fazer ou mudar na vossa vida, vão em frente, porque se não forem não sabem se conseguem. Já não falamos da questão do arrependimento? Exatamente. Eu não vivo com arrependimentos. Eu não tenho nenhum arrependimento Do que não fiz, do que não tentei. do que não fiz, do que não tentei, do que não fui ver se era capaz, e etc. Não tenho. É a velha máxima. Arrependam-se daquilo que vocês fizeram e não daquilo que poderiam ter feito. Exatamente. Porque isso, eu acho que até corrói. Há pessoas que dizem que corroer. se eu não, tivesse... Eu não conseguia viver assim. Para mim era uma coisa Mas terrível. é o padrão do ser humano e temos que aceitar. Tudo bem, é porque as pessoas aceitam. Eu comigo não. Eu na última hora, no último minuto, não, eu tenho que ir, tenho que ver como é. Pá, caí, magoei-me, levanto-me. Até em desportos radicais já fui assim. Nos desportos, em desportos radicais, eu já fui assim. Naquilo que conseguia e queria, eu fui. E muito bem, e Sem medo. ficas com a experiência. Pronto, acabou. Mas o conselho que eu tenho para dar a toda a gente é esse: vão em frente, não tenham medo, e porque se não forem não sabem se dá certo, se não dá, como é. Ouvi também isto no podcast hoje de manhã. A vida que vocês querem está à distância do passo que vocês não querem dar. Também. Precisam de dar, mas não querem dar. Pois, e se não derem, não vão ter. E nunca vão saber. Nem não saem Da cepa torta, como se da costuma cepa dizer. torta. Exatamente, da cepa torta. Às vezes, e nós já tivemos essa experiência até bastante recente, às vezes uma pequena mudança vossa, um passo pequenino, vai dar... Pode dar um estalo enorme. É verdade. É assim, são coisas a acontecer de todos os lados e vocês dizem, como é que é E possível depois uma vêm coisa... umas em cima das outras. É tudo ao mesmo tempo. Ou seja, é como se estivesse a tirar tipo a rede de segurança e de repente as peças vêm todas. É. Muitas vezes eu digo, as pessoas passam a vida, eu desejo isto para a minha vida, eu quero isto para o meu futuro, e fazem afirmações e não sei o quê, tudo aquilo que eu ensino no Sem Limites, etc. Certo? Pois, mas depois falta Mas o às resto. vezes falta o passo. Por isso é que eu reforço tanto, e para rematarmos este episódio, que pensamentos, palavras e ações. Vocês podem pensar no futuro que vocês desejam, vocês podem comunicar como se já fosse real, mas se não agirem, não acontece nada. Esta pirâmide é obrigatória. Pensamentos, palavras e ações. Portanto, se vocês pensam, pá, eu quero mudar de vida, vocês comunicam, estou saturado desta realidade, eu quero uma coisa diferente, eu quero mudar de vida. E se não fazem nada para que isso aconteça, então é mais vale não pensarem nem falarem. Fiquem quietinhos, entrem no modo de sobrevivência, piloto automático, está tudo muito bem. E ninguém vos vai criticar por isso. Agora, não podem, no futuro, vir dizer, se eu soubesse, experimentem. Pois, aí é que está a diferença. Sem testarem, vocês nunca vão saber. Há projetos que eu e tu que já entramos que saíram furados. Exatamente. Isto não é só sucesso. Não é. Para vocês verem um sucesso meu, provavelmente não viram 5 fracassos. Pois. Lá está, é tal tentativa e erro, aquela velha história do Thomas Edison. Não foram 1000 tentativas falhadas para criar a lâmpada de filamento. E a 11ª é que de repente deu certo. Não, foi um processo que teve 1001 passos. Estás a perceber? Eu testei muita coisa que não funcionou até encontrar aquela que funcionou. Exatamente. Não foi o meu primeiro livro que vendeu bem. Não foi o meu segundo livro que vendeu bem. Acho que nem foi o terceiro, foi o quarto. Acho que foi o quarto. Foi Ser Feliz é Possível, Pense Positivo, Como Melhorar a Sua Comunicação, e depois foi o Sem Limites. E o Sem Limites nem foi sequer no primeiro nem no segundo mês bem sucedido, que eu lancei em outubro, para não variar, dia 7, penso eu, 7 de outubro, e só em janeiro é que o livro, de repente, mas lá está, as pessoas veem esse sucesso que o livro teve em 2016, 2017, 2018, e todo o trabalho que teve para trás. Pois, exatamente. E todas as noites mal dormidas. Pois. Todas as dezenas e dezenas de horas consecutivas em frente a um computador. A pesquisar, a melhorar o texto e etc. Certo? Tu acompanhaste isso de perto.
Sim. Quantas vezes tu chegavas ao escritório e disseste, não vais dormir? Não, Zé, estou-me a sentir inspirado, deixa a coisa fluir, certo? E muitas vezes amanhecia e ainda estava a escrever. Portanto, é isto que eu digo, a Maria José também está aqui a reforçar, tentem, experimentem, não tenham medo e saiam, não da zona de conforto, mas agora da zona de habituação. É, zona de habituação. Ok? Meus amigos, então vamos relembrar apenas dia 28 de setembro, Curus, palestra, como realizar o impossível, ainda temos vagas, e relembro também que a partir do dia 1 de setembro vamos aumentar novamente os preços. Portanto, eu avisei com antecedência, portanto, ainda temos vagas, ainda temos algumas vagas VIP, já estamos com poucos bilhetes Gold e ainda temos vários Silver. Portanto, nós abrimos também agora mais ao número de vagas, portanto, ainda temos aqui a capacidade para vos receber. luisalvesoficial.com, na homepage tem lá um banner onde vos encaminha para todos os detalhes sobre a palestra e para poderem garantir os vossos bilhetes. E, mais uma vez, reforçando aqui, 20% de desconto com o Santos 20 no checkout em todos os meus cursos. luisalvesoficial.com/cursos, no checkout, em qualquer programa, acesso ilimitado durante 12 meses, Santos 20, tudo junto, no checkout para terem 20% de desconto. Meus amigos, esperamos ter agregado valor à vossa vida. Agradecemos pela vossa audiência e voltamos para a semana com mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Um forte abraço e uma boa semana a todos. Boa semana para todos.